Boa noite, a paz do Senhor. Cheguei agora, acabando de cheguei. Chegar, tem que comer alguma coisa. Tô com fome. Deixei salvo, mas não tô sabendo não. Quem é que tá do outro lado que eu não tô vendo? Tem alguém aí do outro lado, eu não tô sabendo quem é. Irmã Terezinha de Jesus. Amém. Salmo de hoje, irmã Terezinha, Salmo 62. Eu coloquei de 1 a 12. Mas devemos ter confiança só em Deus. Amém? Chegou agora da igreja, foi, mulher? Não estava a mostrar a senhora, não sei porquê. Não dá para ver. Ui. Hein, gente? Tá mudo aí do outro lado, tá dando para escutar. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Vamos tomar café? Café amargo. Deixei o salmo pronto de ontem. Salmo 62. Quem foi que leu ele hoje? Alguém leu aí? Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. É assim que eu acompanho. Alguém saiu, ficou só uma. Acredito que foi a irmã Terezinha que saiu. Hoje está todo mundo mudo, sem falar nada, sem dar a paz do Senhor. Vou voltar. Luciana, sim, agora tá mostrando, mas não tava mostrando não sabia nem quem era que estava do outro lado. Sabia que porque tem um número, né? Mas não tava dizendo quem é.
Salmo 62. Somente Deus. Devemos ter confiança. Devemos ter confiança somente em Deus, né? Claro, às vezes tem aquele amigo íntimo, achou. Tem aquele amigo íntimo, tem um pai, uma mãe, a qual a gente busca confiar. E não é errado. Não é errado. Mas nem sempre eles podem nos socorrer no momento que a gente precisa, né? Então, às vezes eles até querem fazer, até querem ajudar, mas não conseguem, né? Porque tem coisa que é só Jesus que faz. Então, Salmo 62, Salmo de 1. De 1 a 12. A 12. Salmo de Davi. Salmo da data de hoje, primeiro. Vamos ler. Alguém leu esse salmo hoje para me dar uma ajuda? Eu acho que é a irmã Terezinha que está do outro lado também, Luciana. Que eu estou vendo duas pessoas lá do outro lado, mas não estou sabendo quem é. O comentarista diz que o salmista está tão confiante e seguro na justiça de Deus que repete 6 vezes a ideia de só ou certamente ou somente. Agora estou lhe vendo. Pai do Senhor, irmã Terezinha. Então diz assim. Vamos orar, já esquecendo. O Espírito Santo não deixa a gente esquecer, não. Graças a Deus. Senhor eterno e amado Deus, graças te dou, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, por chegarmos aqui, Senhor, por estar terminando esse dia e iniciando a noite em paz na tua presença. Te agradeço pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, né? E por esta palavra que o Senhor tem nos ensinado. Deus bondoso e santo, toma em tuas mãos nossas vidas. Nos ajuda, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. É assim, Deus, que eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Salmo de Davi sobre Jedutum. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o que é Jedutum. Aleluia. Deixa eu ver. Quem é que sabe aí o que é isso? Jedutum. Jedutum foi um levita da família de Merari, nomeado pelo rei Davi como um dos 3 principais mestres de música e líderes de adoração no tabernáculo junto com Asaf, Emã. Ele era conhecido como o vidente do rei. Vidente quer dizer profeta também, a mesma coisa. Liderando
o louvor com harpa, símbolo, instrumento de corda. Seu nome aparece nos títulos do Salmo 39, 62 e 77. Amém? Gedutum. Ele era um levita da família de Merari. Esse Gedutum que a gente está vendo aqui no título da leitura, que eu não sei se está no livro de vocês também, se tem em cima no título. É Salmo de Davi para o cantor moço sobre Gedutum, né? Sobre o levita, né? Nomeado pelo rei Davi, um dos 3 principais mestres de música, líderes de adoração do tabernáculo, junto com Asaf e Emã. Ele era conhecido como vidente do rei, liderando louvor com harpa, símbolos de instrumentos de corda. Seu nome aparece nos títulos do Salmo 39, 62 e 77. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler os Salmos. A minha alma espera somente em Deus. O salmista está dizendo, salmista Davi. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis mal contra um homem? Sereis morto todos vós. Sereis como parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eu tenho lá no final um comentário sobre esse verso 3, sobre a explicação que ele quer dizer. Se eu esquecer, irmã, me lembre. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deitam-se em mentiras, com a boca bendiz, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povos, e todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentiras, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confie na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. E se a vossa riqueza aumentarem, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém? Glória a Deus. Veja na linguagem de hoje. Somente em Deus eu encontro paz.
Né? Então ele diz aqui, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então, somente em Deus eu encontro paz. E é dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Eu nunca serei derrotado. Até, até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Eu não serei abalado. A minha salvação é a minha honra e a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Mas, de uma vez, tenho ouvido Deus dizer, mais de uma vez, tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. E o amor também. Tu, ó Senhor, recompenses cada um de acordo com o que faz. Né? Louvado seja Deus. É um salmo muito rico, né? Maravilhoso. E eu já tenho. Aleluia. Algumas coisas aqui separada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu gosto de pesquisar algumas coisas para tirar as dúvidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu perguntei, eu gosto de fazer pergunta, né? Então eu perguntei, de quem era que Davi estaria falando? Quem era esse inimigo dele, né? Aqui ele não diz claramente, mas diz assim: Davi descreve a sua confiança exclusiva em Deus enquanto enfrenta inimigos traidores e inconstantes, possivelmente durante a revolta de Absalão, ainda, né, a revolta de Absalão. Conspiradores de Simei. Ele contrasta a segurança inabalável encontrada no Senhor com a falsidade e a fragilidade do homem, que tramam derrubá-lo, comparando-os com a parede pendida. Né? Comparando com a parede pendida, uma parede já quase caindo. Né? Ele tem um momento que ele diz assim: vocês estão se aproveitando de uma parede quase caindo, né? Vocês querem derrubar o que já está quase caído, né? É isso que ele quis dizer. Então, o Salmo, o estudo diz assim:
Salmo escrito por Davi, mais uma vez, um hino de confiança, um louvor, um cântico, né? Todos os salmos são cânticos, né, de confiança exclusivamente em Deus como refúgio e salvação em meio à crise e à perseguição. Ixi, como eu deixei essa letra miudinha. Tão miudinha que só Jesus da causa, viu? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Agora melhorou. Aí Davi enfatiza o silêncio da alma perante Deus. O perigo de confiar em riquezas ou no poder humano. E a certeza de que Deus é a única rocha inabalável, poderosa e amorosa. Comeram o bolo e não deixaram para mim, não foi? Ela trouxe para todo ou comprasse? Amorosa. Aí pontos principais do Salmo 62. Primeiro ponto, confiança silenciosa, que é do 1 ao 2 e 5 e 6. A frase, a minha alma descansa somente em Deus, indica uma confiança profunda, sem desespero, onde o salmista encontra paz, mesmo em dificuldade. Ele descreve Deus como sua rocha, refúgio e salvação. Amém? Mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à perseguição, né? Mesmo Davi se sentindo fragilizado, que ele estava se sentindo fragilizado nessa situação, mas ele diz que encontra paz, mesmo em dificuldade. E ele descreve Deus como a sua rocha, seu refúgio e sua salvação. Né? Aleluia. Glória a Deus. Deus é a rocha e fortaleza, que está no verso 2, no verso 6 e no verso 7. O salmista repete nos 3 versículos. No verso 2, ele fala que Deus é rocha. No verso 6, ele diz que Deus é sua rocha. No verso 9, aleluia. Em classe baixa, não, no verso 9, ele não diz, ele diz que Deus pesa o homem na balança, né, mas não fala da rocha, né? E ele acha que ele se precipitou com o versículo. Davi reconhece os ataques, mas afirma que os homens, tanto de baixa renda como de alta linhagem, são um sopro. Eles podem ter dinheiro de juntar com a pá, mas eles continuam sendo falhos, sendo fracos, sendo como um sopro, ou vaidade, quando comparados ao poder divino. Tá vendo? Comparando o homem a Deus, com certeza o homem é um farelo, né? Não é nem farelo de milho, que milho é forte, é farelo mesmo de madeira, aqueles farelos que fraco, né? Então aqui aí continua no ponto 2. Aleluia. Marcelo, vem aqui, por favor. Em vez de ele vir para ele levar o negócio, para levar o negócio, ele foi-se embora. Atrapalhou aqui. Desculpa aí, mas... É o inimigo fragilizado. Ô, John! Eu pedi para tu voltar para levar o negócio. Quem é que tá chegando aí? Esse aqui? Não, Marcelo, esse aqui, ó. Tu para entregar para Nilson. É de Neide e outro de Mércia.
Bota numa bolsinha. Hoje tá agitado aqui, viu? Cadê John? Não veio hoje, não? Por quê? Vai ter que fazer comida no dia das terras dele, será que ele fala? Tá bom. Deixa eu abençoar. Aí o inimigo, o inimigo e a fragilidade humana, né? Que é 3, 6 e 9. Davi reconhece os ataques, mas afirma que somente que os homens, tanto de baixa como de alta linhagem, são um sopro ou vaidade, quando comparados ao poder divino. Aviso contra a riqueza, no verso 10. O salmista Eis aqui, deixa eu ver. O salmista, aviso da riqueza, no verso 10. O salmo adverte que não se deve depositar a confiança em bens materiais ou na opressão, mas sim no poder e na graça de Deus. Aí, poder e misericórdia, do verso 11 ao 12. Davi enfatiza que o poder pertence a Deus e que ele, ao mesmo tempo, ele é ao mesmo tempo poderoso e amoroso, né? E a graça, retribuindo a cada um conforme as suas obras. O conceito, né? Selá, que eu não busquei. Selá, que fala essa palavra selá que tem aqui no verso 8. A palavra selá aparece no contexto de exortar o povo a confiar no Senhor, indicando uma pausa musical ou literária para reflexão sobre a mensagem interior. E o pior é que eu estou trancada, viu? Eu estou trancada no quarto. Mas já tem um ali caído na cama, já chegou outro, já chegou Marcelo. Misericórdia. Hoje tá embaraçoso. Então, aplicação prática. O Salmo 62 nos ensina a não colocar a nossa esperança nas circunstâncias. Ou seja, tem pessoas que ela olha para a circunstância e acha que a vitória ou a derrota dela depende daquela circunstância, né? Ah, se a circunstância for favorável, acha que vai ser vitorioso, né? Se não é favorável, acha que vai ser derrotado, né? E quando a gente confia em Deus, não dependemos da circunstância, ou de lugar, ou como mesmo eu quero falar também aqui, como Sara, né? Que Sara olhou para a sua incapacidade, né? E ela acreditou que não poderia ser mãe, né? Porque ela olhou para a sua idade, olhou para a sua incapacidade, né? Para do velho dela também, e achou que realmente seria impossível ela ser mãe, né? É tanto que ela riu, né? Quando ela ouviu falar isso da boca do próprio Deus. Então ele está dizendo aqui que não dependemos de circunstância para a gente ser vitorioso, para a gente sair, né, de posse de vitória. O Salmo 62, como eu disse aqui, né, nos ensina a colocar nossa esperança, não colocar nossa esperança nas circunstâncias, porque elas são passageiras, ou recursos materiais, né? Às vezes a gente só acredita em algo quando vê. Tem pessoas que assim, principalmente quando se fala de dinheiro, né? Tem pessoas que olham para o bolso de meu dinheiro, é o meu Deus. Se você disser assim, Deus te abençoe por alguma coisa, algum bem, alguma coisa que você receber, que eu já escutei isso. Não, não é Deus não, aí foi você que mereceu, como o meu patrão mesmo uma vez disse, né? Ele me abençoou com algo e eu disse, oh glória, Deus lhe abençoe, que Deus maravilhoso. Sim, Deus pode abençoar, mas foi a senhora que mereceu, né? Ele quis dizer isso, né? Então não é por merecimento, né? Não é por circunstância que a nossa vitória, nossas conquistas chegam, né? É o nosso Deus. A gente tem que colocar nele a esperança,
a confiança nele, né? Como diz aqui, não confiar em bens materiais, não confiar em recursos, não confiar em circunstâncias, mas descansar na soberania, né? Soberania no Deus que é acima de tudo, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que para ele não há nada impossível, no Deus que abre, como dizem pessoas diz por aí, que abre porta onde não tem parede, né? É até fácil, né? Mas abrir porta em paredes, sem como ele abriu para, acho que foi para Ezequiel, ver, né? Presenciar o que o povo de Israel estava fazendo através de uma parede. Ele abriu um buraco e mostrava, né? Ali para aquele povo, o que aquele povo estava praticando. Abriu o mar, né? Como tem pessoas que louvam hino aí, que diz que abriu o mar com a chave de madeira, né? E Deus precisa de chave para abrir o mar. E Deus não precisava nem daquele pau que estava na mão daquele, como é que diz? Como ele chama agora? Daquele varão, né, que estava na mão de Moisés. Deus não precisava nem daquele negócio. Só era dar uma ordem, como ele fez na criação, né? Em dizer, faça-se. Ele podia só chegar para Moisés, vai Moisés, avance aí que o mar vai se abrir. Pronto, ele já deu a palavra, né? Ele poderia ter feito isso se ele quisesse. Ele pode todas as coisas, né? Então não confiar, né, no recurso, nos bens materiais e descansar na soberania e no amor de Deus, encontrando segurança segurança e estabilidade no tempo de incerteza, né? É por isso que ele diz, é a minha rocha, ele repete várias vezes, Deus é a minha rocha, onde ele encontra firmeza, onde ele encontra segurança, onde ele encontra estabilidade, é em Deus, né? Deus é a minha rocha, louvado seja Deus. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar mais essa letra também aqui. Aleluia, glória a Deus. Pronto. Em que situação Davi estava quando escreveu o Salmo 62? O que ele estava passando? O que ele estava vivendo? Aí o estudo expositivo do Salmo 62, da revista corrigida, designados por Davi, né, o Salmo 62, escrito por Davi, para conduzir o louvor no templo, né, no templo. Também isso está escrito também lá em 1 Crônicas, que quiser anotar, para depois ver, 25 e o verso 1, que ele pode ter sido escrito durante a perseguição de Saul, né? Ou no período da rebelião de Absalão. Ambas as situações, Davi enfrentava traição, ameaça de morte e profunda instabilidade, né? Ele enfrentava tanto com Saul, ele escapou muitas vezes de morrer, né? Quando Saul começou a persegui-lo, também com o próprio filho, né? Que o filho ameaçava o tempo todo em tirar o trono de Davi, né? E até mesmo fazendo com que as pessoas virassem as costas para Davi e viessem para ele, né? Então Davi enfrentou essa perseguição, dura perseguição, né? Saul, ele não matou Saul porque muitas das vezes ele não matou Saul porque não quis. Primeiro porque ele temia, não a Saul, mas ele temia a Deus. Que ele dizia que Deus o livrasse ele de tocar no ungido do Senhor, né? Mas ele enfrentava quantos reis, quantas guerras Davi não venceu, Davi não enfrentou. E Saul, né? E Absalão seria mais um, mas acontece que Absalão também, Davi estaria se voltando contra a sua própria casa, né? Então Davi temia a Deus, né? Embora que Davi fosse desobediente em algumas partes, em algumas coisas ele desobedeceu, não a Deus, mas ele fez coisas que não deveria ter feito, né?
Mas ele, quando reconhecia que errou, que pecou, ele se voltava a Deus e pedia perdão e arrependimento de verdade. Não era arrependimento remorso, era de verdade. Né? É tanto que ele diz assim, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Né? E ele alcançou a misericórdia de Deus, muitas das vezes quando ele errou, principalmente quando ele foi, né, confrontado quando ele passou aquela história aquela situação do adultério, né? E o profeta chegou para ele, Natan, né? Chegou para ele e falou o que estava acontecendo, né? E ele disse, esse homem é digno de morte, né? Esse homem é tu, né? E ele caiu com o rosto em terra, e ele viu o que ele tinha feito, o que ele tinha praticado, e ele se arrependeu, e Deus perdoou, mas nem por isso ele deixou de colher, de arcar, né, com as consequências dos atos dele. Né? Então, qual é a explicação do Salmo 62, do 1 e o 2? Que diz aqui. Puxa, onde é que eu tô? Aqui, 1 e 2. O Salmo 62 e o 2 diz: só ele é minha rocha, verso 2. Só ele é minha rocha, minha salvação. E a minha defesa. Ei, só Deus pode ser a nossa defesa, né? Tem coisas que só, como diz aquele hino de Rose Nascimento, tem coisa que só Jesus faz. Porque só ele tem coisa que só ele é a nossa defesa. Porque só ele conhece o íntimo do homem. E só ele pode, né, resolver situações que nem a gente mesmo sabe, nem como agir, né? Não sabe nem para onde vai. Só ele mesmo sabe fazer. E ele, como ele diz sobre a vingança, né? Sobre a vingança também, né? A vingança, a mim pertence a vingança. Né? Que se o homem soubesse que todas as questões, como Davi, em certa situação aqui Davi fez, de entregar tudo na mão do Senhor e esperar nele, confiar que ele resolvesse. E ele resolveu da forma dele, né? Ele resolveu, como na história de Nabal, né? Que Davi se levantou irado para destruir toda a família de Nabal, filho, disse que não ficaria nem um menino vivo, né? Por conta daquilo que Nabal fez, do desfazer de Davi. Né? Quando Davi fez o bem para ele, e a recompensa dele foi essa, foi de desfazer de Davi. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Não conheço. Deixar de matar as minhas sebes, meus animais, para dar aos que trabalham comigo, aos homens que trabalham comigo, para dar a um homem que eu não sei nem quem é. Aí Davi se levantou irado. Né? Mas aí a gente vê que a esposa, né, fez o que fez, e Davi não matou a família, mas Deus mesmo fez isso, fez o papel de Davi, né? E Davi, com poucos dias depois, Deus matou Nabal, né? Então a vingança pertence a Deus. Aí diz, não serei grandemente abalado, né? Só ele é minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. A revista corrigida, né? Tá falando. É uma declaração de confiança absoluta em Deus como refúgio inabalável. Um Deus que não se abala, um Deus que não se rende, um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que não perde em batalha. Né? Destacando que a verdadeira segurança e salvação provém exclusivamente dele. Não de pessoas ou de bens materiais, garantindo estabilidade emocional e espiritual. O verso 2 continua
Diz assim, só ele é minha rocha e a minha salvação. Davi usa uma metáfora de uma rocha para descrever Deus como a seu alicerce, a sua base, né? E quando a gente coloca Deus como a nossa base, como nosso alicerce, é como no Evangelho, né? Fala sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E o que construiu sobre a areia. Aqueles que colocam a areia como sua base, né? É algo que não tem substância, é algo que não dá estabilidade. Já a rocha não. Já imaginou uma casa firmada em uma rocha, né? Então, a nossa rocha é Cristo, a qual nós devemos nos firmar em Cristo, né? Então ele diz assim, Davi usa a metáfora de uma rocha para descrever Deus como seu alicerce, firme, imutável e seguro em meio às turbulências da vida. Ele enfatiza a exclusividade. A confiança não é dividida com recursos humanos, né? Ele confia unicamente em Deus, ele não divide a sua confiança com as coisas supérfluas, com as coisas momentâneas, com as coisas da terra, com as coisas principalmente em bens, ou ele não colocou a confiança na humanidade, nem mesmo nas forças dele, que ele não tinha, né? Como já foi dito ontem, eu falei ontem sobre o gigante, né? O Golias, né? Ele enfrentou o Golias em nome do Senhor. Aí o Salmo também, o verso 8, que diz assim, confiai nele, ó povos, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Nosso refúgio. Aí aqui é um convite à confiança inabalável novamente em Deus, como o único refúgio seguro em todos os momentos, especialmente na dor. O salmista instrui a derramar o coração, a abrir o coração, né? Abre o coração para Deus, incentivando a sinceridade, a ser sincero na oração. E a entregar total, se entregar total, deixa eu ler novamente, incentivando a sinceridade na oração. E a entrega total de medos, aflições a Deus, que é a rocha inabalável. Aí eu acho que aqui é onde está aquela explicação que eu falei do verso 3. Ele diz assim, essa vivida, o verso 3, essa vivida imagem de uma barreira precária. Vamos ler o 3 primeiro. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada. E uma sebe pouco segura. Aqui. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada, né? Então ele diz aqui, essa vivida imagem de uma barreira precária e instável captura a consciência de Davi de que seus inimigos o tratam como se ele já estivesse à beira do colapso. Trata Davi como se Davi já tivesse caído, né? Então, eles se aproveitam de cada sinal de fraqueza. É por isso que essa semana o pastor estava dizendo o seguinte, lá na Moriá. Você não é fraco. Você não pode dizer que você é fraco. Porque se você tem um Senhor na sua vida, você não pode, de jeito nenhum, você tem que dizer, o Salmo já diz, o Senhor é a minha força.
é a minha fortaleza. E como é que eu posso ser fraco? Então nunca diga que você é fraco. O inimigo só quer ouvir isso e se apoiar na sua fraqueza. Aí por isso que a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte, né? Então ainda que você esteja se sentindo fraco, ainda que você esteja se sentindo fragilizado, você não abrir a boca para dizer, eu sou fraco. Ai, como eu estou fraco. Ai, como eu estou fraco. Não. Ainda que você se sinta assim, não abra a sua boca para pronunciar essa palavra. Diga dentro desse. Ainda que você esteja se sentindo assim fragilizado, como Davi diz aí, uma cerca quase derrubada, né? Diga assim, eu sou forte. Eu sou forte. No Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu posso todas as coisas, né? Então eu sou forte no Senhor. Em mim não. Confiando em mim não. Se for confiar em mim, realmente eu sou muito fraca. Se for para confiar no homem, no ser humano, eu sou muito fraca. Mas se eu confiar, por minha confiança no Senhor, eu sou forte. Eu sou forte. Sou mais do que vencedora, né? Então, deixa eu ver no parede. Estável, captura a consciência de Davi que seus inimigos tratam como se ele já estivesse no colapso. Eles se aproveitam de cada sinal de fraqueza, na esperança de empurrá-lo para o abismo. Diante de tanta hostilidade, as palavras de Davi servem para destacar sua total dependência do poder sustentador de Deus. Ele é totalmente dependente desse Deus maravilhoso, desse Deus que a gente serve. Mesmo quando todos os sinais externos sugerem que ele está prestes a cair, né? Então Paulo também descreve que embora os crentes possam estar perplexos, pressionados, eles não estão destruídos por causa do poder de Deus que os sustenta. Paulo também afirma isso em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, que diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derribados, mas não destruídos. Tá vendo? Até Paulo citou esta palavra. Pode até parecer, posso até estar me sentindo assim, mas eu ainda não estou vencido. Porque o meu Deus não me deixa ser vencido. Aleluia, não sou derrotado. Meu Deus me faz vitorioso. Né? Ainda que a situação diante de nossos olhos estejam mostrando algo diferente. A gente não pode colocar nossa visão, nosso coração na situação, como já foi dito, na circunstância, mas colocar nosso coração, nossos olhos no Senhor, a qual nós servimos, o nosso Deus que muda tudo, que controla tudo, que está no controle de tudo, que vence tudo. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus soberano. Acima dele não existe mais ninguém, ele é tudo. E abaixo dele não existe Deus nenhum, não existe poder nenhum. Todo poder é dado ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, né? Eu falando, não pergunto. Diz aí se vocês estão entendendo, viu? Aí eu venho agora com a explicação do verso 10. Verso 9 diz assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, os homens de ordens elevadas são mentiras, pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Amém. Graças a Deus que está entendendo. Então, diz assim, o verso 9, ele diz assim, 62, 9, diz, aos olhos de Deus, prestígios ou posição social não tem peso nas balanças da justiça. Amém? E o 10.
O 10 diz o seguinte: não confieis da opressão. Não confieis na opressão. Minutinho aí. Opressão. Opressão quer dizer sujeição imposta pela força ou autoridade, tirania e julgo, né? Sujeição. Alguém vem ali lhe sujeitar, vem ali oprimir, né? Opressão. Deixa eu ver também no sinônimo. O que quer dizer? Sinônimo de opressão. O que pode substituir a opressão? Para que levar a opressão, palavra de opressão, submissão conseguida pela força. É uma submissão conseguida pela força. Prepotência, violência, abusos, arbitrariedade, coação, dominação, domínio, injustiça, intolerância, julgo. Mas o que mais cabe nessa palavra é esse aqui. Deixa eu ver. Submissão. Aqui, submissão. Não confie, né? Ainda que alguém venha se levantar contra você, venha querer submeter você a alguma coisa, né? Mas aqui o significado. A opressão refere-se a obter vantagens injustamente, extorquir ou usar força contra outro para conseguir segurança ou poder. Então, a aplicação, Davi adverte aumenta totalmente neblina, leite. Davi adverte que tentar resolver problemas através de métodos desonestos ou violência ilusória, né? Adverte que tentar resolver problemas através de métodos desonestos ou violência ilusórias, confiar na opressão é uma falsa segurança, pois ela não tem base sólida diante de Deus. Nem vos desobedeçais ou ponhais falsas esperanças na rapina. As irmãs sabem, né, o que é rapina? O que quer dizer rapina? É roubo. Não ponhas a falsa esperança na rapina, no roubo, naquilo que é adquirido injustamente, ou que é adquirido de forma, como é que eu posso dizer? Diz aí uma palavra aí, Luciana, que eu estou aqui já. De forma desonesta, né? Então tá aqui, significa, a rapina é o roubo, bens adquiridos de forma desonesta ou ilícita. Né? Aplicação, o texto aconselha que não se orgulhar ou se sentir seguro com ganhos injustos. A riqueza obtida dessa maneira é rapina, é roubo. Coisas roubadas e desonestas. Portanto, não produz segurança duradoura. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Este é o carne versículo. É o versículo. Este é o versículo. Não é proibido ter dinheiro. Não é proibido. Mas é proibido fazer das riquezas
o centro da confiança. O coração, colocar o coração ou a segurança no dinheiro. Não é pecado, como diz, né, também o dinheiro, a riqueza, não é mal, né? O que é mal é o amor, a avareza, né? O amor ao dinheiro, à riqueza. É como eu li aqui, não é errado, não é pecado, não é proibido ter dinheiro. Deus não vai condenar ninguém porque é rico. Não. Deus não vai condenar ninguém, não vai jogar ninguém no inferno porque ele é rico. Mesmo porque a gente sabe que os homens, como Abraão era rico, Davi era rico, né? Jacó, né? Salomão, né? Mas não foi por causa da riqueza que eles, como Salomão mesmo, errou contra Deus ou pecou contra Deus, né? Não foi o dinheiro. Mas foi a desobediência em casar com mulheres que não eram, que serviam ao mesmo Deus, e terminou ele se embaraçando com isso aí. Então, fazer riqueza, das riquezas o centro da sua confiança. Coração, e colocar no seu coração a sua esperança, né? Quando o dinheiro aumentar, a tendência humana é confiar no dinheiro. A gente vê isso muito, né? Eu vejo, às vezes, não é nem essas coisas todas, nem essa riqueza toda, nem aumentou essas coisas todas, mas às vezes assim, eu já vi tanto, e às vezes a gente até comenta, né? Que tem pessoas que dizem assim, Senhor me abençoe. Vamos supor, com um carro, eu não tenho condições, eu não tenho um meio de transporte, me dê um meio de transporte para eu ajudar o teu povo, para eu ajudar a tua igreja, ó Senhor, é tanta da gente idosa, Senhor, pessoas deficientes que vão se arrastando para casa, se eu tivesse um carro, se tivesse um transporte, eu ajudava essas pessoas, né? E a gente vê que quando Deus abençoa, não acontece aquilo que ele prometeu, né? Aí às vezes passa por cima até a lama, se tiver um pocinho de lama, eles passam por dentro da lama para jogar a lama nos coitados dos velhinhos. Oh, Jesus, tem misericórdia. Imagine com pouco, imagine não muito, né? Então tem pessoas que. Aqui. Quando o dinheiro aumentar, a tendência humana é confiar nele para o futuro. Ah, vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, né? E vou fazer assim, vou fazer assim. Me lembra aquele homem, né, que granjeou, ganhou muito, plantou, colheu. Aí disse, eu vou derrubar esse celeiro e vou aumentar esse outro celeiro, fazer outro celeiro maior para botar os meus bens dentro, botar tudo dentro aí. Aí Jesus diz assim, ei louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem é que vai tudo isso? Né? Para quem é que vai tudo isso? Se pedir a tua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí Davi diz, Davi alerta para não transferir a confiança de Deus, que você tem em Deus, a sua rocha inabalável, para o dinheiro. Né? Mesmo porque eu gosto de falar uma frase que diz assim, que o dinheiro compra tudo, né? Compra um bocado de coisa, né? Tudo aqui na terra, alimento, roupa, casa, carro, cama, remédio, tudo isso dinheiro compra. E sem dinheiro é impossível de conseguir isso aí, né? Agora a cura, a salvação, a paz interior, o dinheiro não faz isso. Né? Se fosse isso, se fosse assim, tanto dos ricos, né? Na pandemia não tinha ido embora, né? Essas pessoas, eu vi falar de pessoas que tinham condições financeiras e viajou do canto para outro, do canto para outro, do canto para outro, mas não teve jeito, né? O dinheiro não comprou, né? A vida para ele. Então, não transfira a confiança que você tem em Deus, a sua rocha inabalável, o seu Deus soberano, a sua base,
para o dinheiro supérfluo, dinheiro que é momentâneo, dinheiro que não sai daqui da terra, é tudo aqui da terra, né? A riqueza pode desaparecer, mas Deus não. Eita glória, aleluia. O dinheiro pode, ó, mas o Deus que você serve nunca vai lhe abandonar, nunca vai lhe deixar, né? E tem coisa que o dinheiro, você tá com, como eu já vi de pessoas, né, com a conta, suas contas fartas, bolso cheio, mas não tem paz, botando a corda no pescoço, o revólver no ouvido e atirando, porque não tem paz interior, né? Muito dinheiro, preocupação demais com o dinheiro, né? Se teu dinheiro aumentar, não ponha o teu coração nele, nem a tua esperança. Então, mas Deus é eterno. Aleluia. Então, aqui diz mais o seguinte: significado do Salmo 62, verso 11. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Esta passagem destaca a soberania absoluta e inabalável de Deus. Uma vez e duas vezes é uma expressão hebraica para indicar a certeza. Uma, duas vezes, é indicar a certeza. Repetição e confirmação de uma verdade divina. Todo poder, força, controles estão nas mãos de Deus e não nas dos homens. Verso 12 destaca o equilíbrio perfeito de Deus entre o poder, destaca o equilíbrio perfeito de Deus entre poder. Verso 11, amor fiel, né? Benignidade, justiça. Ele é todo poderoso, mas também amoroso, justo, recompensador, fiel das ações humanas, agindo com graça. Qual é o resumo do Salmo 62? Aí diz aqui, é um hino de confiança exclusiva em Deus, como refúgio, segurança, em meio à perseguição, estabilidade. Davi declara que apenas Deus é a sua rocha, salvação, fortaleza, incentivando a sua alma a descansar nele, silenciosamente. Descansar silenciosamente no Senhor. O Salmo alerta contra a confiança na riqueza ou na violência humana. Enfatiza que o poder e o amor pertencem a Deus. Aí aquela palavra sebe, que está no verso 7. É. Deixa eu ver qual é o verso. Não sei se é no 4 ou se é no 3. Trabalhados, né? Não, aqui no verso 3. Que diz, até quando maquinarei o mal contra um homem? Serei morto todos vós, serei como uma parede encurvada. É uma sede pouco segura. Sede quer dizer o quê? Refere-se a uma cerca ativa, feita de arbustos, espinhoso ou planta densa, usada para proteger vinhas e propriedade contra ladrões e animais. Né? Então está aí o Salmo. Isso, Luciana, é o verso 3. Então está aí o Salmo 62, Salmo de Davi, Salmo mais do que maravilhoso. Aí eu coloquei no meu tema, eu coloquei assim, tenhamos confiança somente em Deus. Nós tenhamos, nós, confiança somente em Deus, né? E todas as outras coisas demais são vaidades, são momentâneas. E todas as outras coisas que, se buscar confiança nas coisas daqui, é só para perder. Porque não tem, aleluia, a estabilidade, não tem o poder, não tem a base,
que o nosso Deus tem. Amém? Então, fica aí alguma coisa, se quiser questionar, as irmãs questionem. A irmã Terezinha está do outro lado ainda, será? Está assistindo, está dizendo aqui que ela está assistindo. Entendeu, irmã Terezinha, o Salmo 62? Amanhã a gente está com o Salmo 63, que diz que Davi anela pela presença de Deus. É outro salmo muito abençoado. Eu acredito que eu vou deixar ele já pronto, que amanhã o dia vai ser corrido. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra, por este salmo tão abençoado. Agora eu me lembrei a pipoquinha, né? A criança que tem lá na Moriá. Oi, irmã José, deixa eu ir para sua casa. Irmã José foi fazer a live com a senhora. Eu quero participar da live. Eu digo, mulher, da tua casa dá para tu participar? Mas eu não sei, eu quero ir. Aí chorando, quer chorar não. Ficou aperreando pra vir. Eu disse, não, minha filha, domingo a gente faz uma live aqui no coisa com você aqui na igreja. Aí ela disse, tá certo, domingo, né, Cê? Aí foi embora com os pais. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Que o nosso Deus nos ajude, irmãs. Que no momento muitas das vezes nos momentos de aflição, né, no momento de angústia, né, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, e aí chega um e diz assim, procura fulano, mulher. Fosse tu, falava com cicrano, com Beltrano, né? Eu lembro que eu estava com a ressonância para fazer, e eu disse, Jesus, me ajuda a fazer essa ressonância. E até hoje eu não fiz não, viu? Me ajude, e se for da tua vontade, abre as portas. Aí chegou uma pessoa para mim e disse, leva esse papel para fulana. Oxente, fulana é demais, no instante fulana resolve isso aí. Se tu levar, tu no instante resolve. Fulana no instante resolve. De mulher não gosta de estar incomodando ninguém, não. Aí essa pessoa disse, não, mas leva. Aí eu disse, não vou levar não. Eu tá nas mãos do Senhor, já disse que o Senhor resolve. Aí depois veio outra pessoa e disse, mulher, me dê esse documento aí, que eu levo para fulano, e fulano no instante faz. Isso aí, tu vai ver, no instante resolve. Aí eu fiquei esperando, já vai fazer 2 anos. Que eu estou esperando que fulano faça, que Beltrano faça. Eu disse ao Senhor, se for da sua vontade que eu faça, o Senhor abre todas as portas e eu venho fazer. Se não, o Senhor quem cuida de mim sabe o que tem por dentro de mim, o Senhor sabe. Se tem alguma coisa anormal, o Senhor tira, em nome de Jesus. Né? Porque ele não é só como é que se diz, médico, que eu posso dizer, clínico geral, né? Ele não é só, ele é especialista em cada detalhe, em cada órgão. Se tiver uma coisa no coração, ele lá pode fazer uma cirurgia do coração, se for no fígado, se for no rim, se for no intestino, ele sabe fazer cirurgia de todo jeito, que ele é especialista nesses órgãos todinho, né? Louvado seja Deus. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por esta palavra, por este salmo. O Senhor continua nos ajudando, nos dando entendimento, Pai, nos ajuda a terminar, Senhor, a chegar nos 150 salmos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, não tem faltado nem um dia, mas nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria também quando chegar nos salmos maiores, para a gente, Senhor, concluir. Pai querido e amado, Deus bondoso, visita cada lar, visita a família, Senhor, visita aqueles que passaram por aqui, pararam para ver essa mensagem, ouvir essa mensagem, e aqueles que ainda vão ver depois, que vão comentar depois, né? Que o Senhor visite cada lar nesta noite, Pai. Aqueles que estão precisando de uma cura, aqueles que estão precisando de um sono, Pai, que tem pessoas que dormem através de medicamento. Que o Senhor venha trazer sono, Pai, venha dar sono, para dormir sem precisar tomar medicação. Pai querido e amado, Deus bondoso, visita o teu povo, visita, Senhor, a tua igreja. É assim, Deus, que eu oro. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cheiro para vocês duas. Até amanhã. A irmã Terezinha amanhã tá no controle lá na consagração, né, irmã Terezinha? E Luciana até amanhã à noite no Salmos 63. Amém? Cheiro.